Chegamos, gente. Bom dia, meu povo. Bom dia Brasil. Bom dia para você que está fora do Brasil. Você que está pelo Instagram, você que está pelo YouTube. Jesus te abençoe. Esse é um dia que fez o Senhor, né? Alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Ele é muito bom. Graças a Deus, mais uma manhã de devocional. Devocional. O Senhor é bom, né? 22º dia. Pensa. Vamos aqui. Você está comigo firme e forte. E Jesus é bom. Seja bem-vindo, minha gente. Olha quem já está aqui. Isabela, Josi, Deus abençoe, Josi, Jaque, paz do Senhor. Vamos aí, firme e forte. Ô Senhor. Nós tivemos dia de mentoria, né? Aula que eu dei ontem, de 7 horas até 10 horas da noite. Foi poderoso. Foi poderosa a aula de ontem. E aí, forte, estamos aqui de pé. Só Jesus na nossa vida para nos dar essa energia, né? Vem dele. Muito feliz. Bom dia, Simone. Nosso viver. Hoje continuamos com números e fechamos o livro de números hoje. E amanhã a gente entra em Deuteronômio. Também tem. Agora Josué vai assumir, né? Josué vai assumir o povo, né? Moisés vai morrer, porque Deus, quem está acompanhando a história sabe que Deus falou para Moisés que ele não ia entrar na terra prometida, né? Então ele vai ter aí o seu momento da morte dele agora. E Josué assume o cajado. Bom dia, Simone. Bom dia, Ana Cristina, Caluama, Jaque. Então Moisés parte dessa e quem assume é Josué. E Deus dá aí todas as diretrizes. Bem, vamos orar? Pai, queremos te adorar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E por mais, Senhor, que aqui estejamos, Senhor, todos os dias, não compara. Jamais, jamais, jamais. O tanto que o Senhor já fez por nós e vai fazer e fará. Mas, Pai, recebe por misericórdia a nossa adoração, nosso louvor. Recebe, Senhor, tudo aquilo que nós estamos aqui gerando em oração, gerando em leitura da palavra, gerando em jejum. Pai, recebe, Pai, com misericórdia. E renova nossas forças, renova a nossa energia, renova a nossa capacidade, renova a nossa fé, Pai. Guarda-nos, Pai, protege-nos, Senhor. Protege cada irmã que está nesse compromisso, cada irmão. Deus, derrama uma bênção assim sobrenatural sobre eles. Uma força, Senhor, uma unção. Renova no dia de hoje. Para que esses 365 dias que completa, né, o ano de 2025. Já estamos, Senhor, hoje no dia 28 do ano. Ainda tem muita coisa para viver, Pai. Mas que esses 40 dias, Senhor, seja assim o combustível, Senhor, para poder nós andarmos até o fim. Em nome de Jesus, guarda nossa casa, guarda, Senhor, a internet, guarda, Senhor, tudo que leva o nosso nome. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Seguro estou em ti. Amém. Bom dia, Dona Alice. Estamos aí, firme e forte. Como eu falei para os irmãos no início, né? Ontem dei aula na mentoria. Se você quiser entrar para a próxima mentoria, deixa o seu nome, tá lá na bio aqui. Em abril vai abrir novamente. Muitas aulas que a gente está dando. 8 aulas. São todas as segundas-feiras eu estou ministrando uma aula, né, dentro de um tema. E essas aulas estão sendo gravadas.
E em abril a gente vai abrir novamente, tá? E os irmãos estão passando também por mapeamento. Quem esteve aqui comigo ontem na aula de ontem? Como é que foi aí? Fala aí um amém, glória a Deus, foi bênção. Muito conhecimento, né? Muito conhecimento que é transbordado e desperta. Então, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nós estamos vivendo um tempo de libertação. E no final fizemos uma oração de quebra, de renúncia das heranças espirituais. Então tá tudo guardado. Olha, que aula maravilhosa, sem igual. Eu também fico assim, toda vez que eu ministro essas aulas, eu também revejo tanta coisa, né? É maravilhoso. Glória a Deus. Muito bom, glória a Deus. Foi bom mesmo. Gente, hoje começa no 31 e vai até o 36, né? E finalizamos números. Porém, eu vou voltar um pouquinho na história, que ontem eu falei para vocês que a gente ia falar sobre qual foi o conselho que Balaão deu para Balaque, né? Quem tá lembrando disso? A história de Balaão não termina aqui não, né? Quando ele falou que vou embora para minha casa, ele falou assim, ó: agora eis que volta ao meu povo. No capítulo 24. Isso aí, Ana. Muito bom. Eis que volta ao meu povo, ele falando. Mas antes disso, venha, pois quero avisá-lo do que este povo fará ao seu povo nos últimos dias. E a gente vai ver lá no capítulo 31 que ele deu num dos conselhos que ele deu para Balaque, ele deu um mau conselho. Então, no fundo, ele estava querendo, né, estava de olho naquelas recompensas ali. Então, e depois aqui, qual seria? Né? Veio falando a profecia de Balaão, a estrela de Jacó, adoração a Baal Peor. Então, depois que Balaão se levantou, né, e se foi e voltou para a sua terra, este não é o fim da história de Balaão, pois mais tarde foi descoberto que ele aconselhara Balaque. Qual foi o conselho que ele deu? A enviar mulheres dos moabitas, tá? Eles aconselhou, olha, envia mulheres, as mais bonitas, para seduzir Israel e afastar o povo da fidelidade. Olha o conselho de Balaão. O que a gente vê aqui? Bom dia. Essa parte da perversão sexual, né? Então ele falou assim, olha, a gente não tem como vencer esse povo, porque eles são abençoados por Deus. Mas tem um esqueminha. Eles gostam de mulheres. Então mandam as mulheres para lá. Por quê? Porque eles vão desobedecer a ordem de Deus, que é para eles terem relacionamento somente com mulheres do seu povo, e aí vocês vão conseguir muita coisa lá. Então, manda as mulheres para seduzirem Israel e afastar o povo da fidelidade. E o julgamento de Deus veio sobre Balaão na guerra contra os moabitas, né? Os medianitas, né? Ele morreu nessa guerra. Então, vamos lá. Entenderam? Não tinha como amaldiçoar o povo. Mas tem coisa que Deus já falou para você. Deus, sabemos que eu e você não podemos se envolver com determinadas coisas, que isso abre brecha para o diabo agir. Então, qual foi a brecha que Israel abriu? Caiu nas garras das mulheres. Até o dia de hoje é assim, não é, gente? Quantos ministérios, né, estão sendo destruídos? Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, que estão no pecado por causa da sedução, por causa do adultério? Não sai, tá ali, na prostituição. 1 ano, 2 anos, 3 anos. É ou não é? Então, esse foi o conselho de Balaão para Balaque. Envia mulheres para eles. Aí depois vem aqui a palavra de Balaão, filho de Beor, versículo 25, né? Também fala sobre algo importante. Aí aqui diz assim:
Adoração a Baal-Peor. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Conselho de quem? Balaão. Conselho de Balaão. Infelizmente, no meio do povo de Deus, né? Tem muitos problemas nessa área da promiscuidade, né? Tem muito problema nessa área. Então, não se engane, né? Não se engane. Daqui a pouco descobre, poxa, o pastor tal, né? Teve um relacionamento. Tá com uma fulana de tal, tá com a secretária, tá, já tem um filho com ela e vai embora. Então a gente precisa se arrepender do pecado. Se arrepender do pecado enquanto é tempo, abandonar, confessar e deixar. Porque o diabo vai entrar na tua fraqueza. Ele vai arrumar um jeitinho, ele vai dar um conselho rapidinho, você vai cair em alguma coisa. Então confesse esse pecado. Então olha só, quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício oferecido aos seus deuses. Aqui é o problema que Deus falou, olha, não se mistura com outros povos, não faz aliança com jugo desigual, por quê? Vai se contaminar com os deuses daquela pessoa. Eu falei isso ontem na mentoria. Vai se contaminar. Querendo ou não, quando você faz aliança com alguém, você deita com a pessoa, você deita também com os deuses dela. Ele tem acesso a você. Entende? Estas convidaram o povo ao sacrifício oferecido aos seus deuses. E o povo comeu a carne do sacrifício e adorou os deuses delas. Aí pronto, já foi. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor. Pronto, e Deus viu aquele negócio. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher medianita, à vista de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se no meio da congregação, pegou uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher medianita, pelo ventre. Lá, gente, o tempo da lei era olho por olho, dente por dente. A ira do Senhor, quando acendia, era praga no meio do povo. Começava a morrer um monte de gente. Aí vocês acham que essas pragas que vêm aí... Porque tem coisa que a gente não tem noção, gente, que está acontecendo. O pecado tá terrível. O povo está se prostituindo, o povo está se corrompendo, está adorando outros deuses. Então é uma coisa terrível. Olha o que acontecia. Mas vem um que corrige. Esse veio e corrigiu, porque tinha que corrigir. Porque enquanto não corrigisse, a praga se estendia pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Enquanto você fizer vista grossa pelo pecado, que está aí dentro da congregação, que está na tua casa, que está em qualquer lugar que você é uma liderança, se você fizer vista grossa, a praga vai assolar. Aí vem miséria, vem doença, vem um monte de coisa. Vocês entenderam isso? Mas quando quando Finéias, né, pegou a lança, foi lá e deu um jeito, a praga cessou. Então, entre os filhos de Israel, os que morreram da praga, sabe quanto foram? 24.000 pessoas morreram da praga. Então tem que ter ordem na casa. Liderança, tem que consertar o altar, né? Tem que consertar. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Sabe o que desvia hoje a ira do Senhor sobre nós? A intercessão.
a misericórdia através da intercessão e o conserto. E o conserto na casa de Deus. Botar as coisas no lugar, tá? E Deus afastou da ira, ó. Desviou a ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência terão aliança de sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, Finéias recebeu de Deus uma recompensa, né? Uma aliança de sacerdócio. Então Deus faz aliança com você e com a sua geração, quando você é fiel, tá? Por que a gente é fiel? Pelo zelo com as coisas de Deus. Aí o Senhor disse: atormente e ataque os medianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha de chefe de Midianita. Então Deus agora manda também fazer um censo, né, de todos os israelitas. Então o 25, 26, o 26 agora fala só sobre o censo, que é a contagem. Então dentro desses capítulos, né, que nós vimos, nós estamos vendo Deus organizando as coisas, né? A lei a respeito da divisão da terra, o censo dos levitas, tá? Então Deus, o Senhor disse a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o censo. Então Deus está botando ordem, estabelecendo instruções, tá? Aqui no 27, para a gente finalizar, fala das filhas de Zelofeate. Elas ficaram sem... não tinha homem, né, na herança. O pai não deixou filho homem. E elas foram até Moisés, né? O nome delas era Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante do chefe e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Ou seja, meu pai não participou da rebelião, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Aqui chama atenção, né? Eu já vi muitas pregações sobre isso aqui, né? As filhas de Zelofeade, elas eram as únicas herdeiras e não existia lei para filha mulher herdar. E elas foram até Moisés, foram pedir justiça. Isso a gente aprende assim que Deus é um Deus justo, tá? Então, se você tem uma causa, leva na presença do Senhor e fala tintim por tintim: Senhor, aconteceu isso, né? Vai falando para Deus o que você acha que deveria ser justo. E elas falaram: nosso pai morreu no deserto, não estava... Então meu pai foi obediente. Senhor, eu sempre fui obediente à tua palavra. Eu fiz as coisas certas, Senhor. Então, por que se tiraria o nome do meu pai do meio das suas famílias só porque não teve filhos? Homem, né? Dê-nos uma herança entre os parentes do nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhe propriedade. Olha o que Deus falou para eles: de como herança entre os parentes do pai dela, e deverá transferir a elas a herança do pai. Aquelas mulheres conseguiram. Então, mulheres, vocês podem chegar hoje na presença de Deus e conversar e falar aquilo que é justo. Deus, ele vê todas as coisas, mas nós precisamos abrir a boca para falar, tá? Deus anuncia a morte de Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: suba ao monte e veja a terra que dei aos filhos de Israel. Gente, aqui eu já li outras vezes, né, esses capítulos, e eu fiquei assim impressionada, porque Deus falou que ele não ia entrar, e ele fala aqui por quê, ó: e depois de ter visto, você também será reunido ao seu povo, ou seja, você vai morrer.
assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque, aí Deus lembra que por que ele vai morrer. Ele tá contemplando a terra. Ele tá vendo a terra prometida. Mas ele não vai poder entrar. Aí Deus fala assim, ó, porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes, ou seja, vocês foram desobedientes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Ou seja, eu falei para você falar a rocha, né? Você feriu. Eu fico pensando, gente, depois de ele ter feito tanta coisa, né? Mas Deus, o reino de Deus é reino de justiça. Por isso que eu falo para vocês, pode ser o homem que for, a mulher que for. Não tem isso com Deus. Tá? Por isso, se você está vendo alguma coisa errada, se você está vendo alguma coisa que não concorda, apresenta diante do Senhor, fala, Deus, é justo isso? É justo a congregação passar por isso, Senhor? É justo o pastor, é justo aquela irmã, é justo meu marido, é justo a minha esposa fazer isso? Então a gente precisa levar diante de Deus. Né? Ponha um homem... Aí ele falou, ó, vocês não vão entrar. Que o Senhor... Aí então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles. Então ele falou assim, olha, então o Senhor agora arruma um homem, né? Para estar na frente. Que faça entrar agora a congregação do Senhor, que não seja como ovelhas que não têm pastor. Ele ficou preocupado, ele falou assim, então quem que vai agora conduzir esse povo? Vai ficar todo mundo desgarrado? Olha como a gente aprende aqui sobre liderança, gente. Ó, que saia diante deles, que entre adiante deles, ponha um homem, né? Que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Tá vendo como é que você precisa de uma liderança também espiritual sobre sua vida? Alguém que possa te orientar, alguém que possa dizer, entra aqui, sai dali. Olha, meu conselho para você é esse. Não é para você idolatrar, não é que ele vai mandar na sua vida, mas aqui ele mostra que Moisés teve essa preocupação de ter um líder que conduzisse o povo para que eles não ficassem uma ovelha sem pastor. Por isso que cuidado com ministérios que os pastores não têm, né, esse cuidado, né, de conduzir as ovelhas. Nós precisamos sim de líderes, tá? Espirituais. O Senhor disse a Moisés, chama Josué, filho de Num, homem que há espírito, impõe as mãos sobre ele. Olha que interessante. Chama Josué, filho de Num, homem em que há o espírito. Aqui está o espírito de letra maiúscula. Ou seja, Deus, ele vai chamar pessoas que têm compromisso com ele. Homem que tem um espírito. E impõe a mão sobre ele, e apresente ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos transmita-lhes a sua ordem. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, ó. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade. É quando o pastor abençoa, ora lá por nós, né? Coloca a mão sobre a nossa cabeça e levanta. Ele está repartindo parte da autoridade dele para que a gente possa ser abençoado. Então, esses rituais, essas coisas que é feito na igreja, essas consagração, isso é bíblico, né? Então, quando, por exemplo, quando meu esposo foi consagrado a pastor, colocar a mão sobre ele, aquele grupo de pastores naquela convenção, ungindo, abençoando, pronto, recebeu a bênção. Quando nós fomos dirigir, né, as congregações, chamou ele e me chamou também. Vamos aqui, vamos orar por vocês, que vocês vão estar à frente de uma obra. Colocou a mão sobre as nossas cabeças. Fomos abençoados. Então, Deus, quem falou, chame Josué, filho de Num, apresente ao sacerdote Eleazar, toda a congregação, ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, né? Para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a lei. Josué deverá ser apresentado diante de Eleazar, isso para trazer autoridade, para que todo mundo possa saber, ó, agora é esse daqui que vai conduzir, tá?
Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Impôs a mão sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. E agora o Senhor fala aqui, ó, ordena a Moisés aos filhos de Israel, diga-lhes, tenha cuidado com as minhas ofertas. O Senhor aqui nesse capítulo 28 fala das ofertas do sábado, a oferta da lua nova, a oferta da festa da Páscoa. Então Deus falava para eles levantarem sempre festas, a festa dos pães sem fermento, né, a oferta das festas das semanas, a festa do ano novo. Por que é importante isso, gente? É um memorial. É um memorial para o povo lembrar. É igual, por exemplo, a Santa Ceia, né? Santa Ceia é um memorial. Todo aquele que tem parte comigo participa da ceia. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, algumas festas, né, e algumas práticas que nós temos como cristão é para apontar para um memorial. Para um memorial. Para lembrar de Cristo, tá? Então, a Santa Ceia, por exemplo, é um memorial que lembra sobre o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então, se você não faz parte desse memorial, como ele falou, você não tem parte comigo. Então a gente precisa entender que a gente precisa buscar reconciliação com a igreja, fazer a Santa Ceia, participar da Santa Ceia, né? Eu posso participar em outras igrejas? Pode. Posso cear todo mês? Pode. É um memorial, é uma festa, né, de celebração, tá? Então, oferta dos sábados, oferta da festa da lua nova. Então, eles têm a festa do tabernáculo, oferta do dia da expiação. Então, seja grata a Deus pelo dia que o Senhor te curou, né? Faz um memorial, faz um culto de ação de graça, pela uma bênção recebida, né? Que você estava assim, marcou, né? O seu aniversário, agradece a Deus, Senhor, obrigado pela vida, né? Que o Senhor tem nos dado. Então, são várias coisas que a gente pode fazer como gratidão. E aí tem o 30 a respeito dos votos, também é muito importante depois de vocês. E o 31, que começa aqui, sobre os midianitas. O Senhor disse a Moisés, vingue os filhos de Israel dos medianitas. Depois disso você reunirá o seu povo. Porque os medianitas, né, entraram, mandaram as suas mulheres. Aqui nesse capítulo vai mostrar que foi Balaão que mandou fazer isso, ó. Vingue os filhos de Israel dos medianitas. Depois disso você será reunido ao seu povo. Então, Deus ainda deu a última tarefa para Moisés. Primeiro, vinga. Armem alguns de vocês para a guerra e que eles saiam contra os medianitas para fazer a vingança do Senhor contra eles. Envie à guerra 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim, 2 milhares de Israel foram mandados 1000 homens de cada tribo. Então, ele separou a quantidade que Deus falou, né? Eles atacaram os medianitas, como o Senhor havia ordenado, e mataram todos os homens. Mataram além dos que haviam sido mortos. Gente, tem que lembrar o seguinte, eles estavam indo para a terra de Canaã. Então, eles estavam passando por várias cidades. Algumas cidades, o povo liberava eles passar. Outras, eles tinham que conquistar. Tá? Deus mandava conquistar. Por quê? A gente precisa entender que Deus é soberano, onisciente. Deus não é como nós, limitado. Deus, ele conhece aquele povo que está ali. Deus, ele conhece a raiz que está ali. A raiz de iniquidade. Então, quando Deus falava assim, ó, não deixa ninguém sobrar. Porque sabia do que a gente não sabe. Né? E vocês vão conquistar aquela terra. Então, muitas vezes, trazendo para um contexto espiritual, quando a gente fala sobre libertação, quando a gente está conquistando a nossa terra, ó, ontem eu estava até falando sobre isso na mentoria. Quando a gente conquista a nossa terra, existe enfrentamentos. E vai existir confrontos, enfrentamentos,
após muitas libertações, resistência do diabo. Então, eles tinham essas resistências na frente, tinham gigantes para vencer. Então, na nossa vida não é diferente, na nossa vida espiritual com Cristo. Vai ter resistências, vai ter momentos difíceis, tá? Vai ter uma provinha ali, uma provinha acolá, para conquistar determinadas coisas. Mas o Senhor, ele já deu a vitória, já está consumado no céu. Eu só preciso enxergar com os olhos da fé. A Bíblia fala que todas as coisas já estão consumadas. Eu só estou evidenciando na terra. Então eu estou passando na prova. Aí muitas vezes eu fico na prova porque eu não me preparo, eu não me capacito, eu desvio do propósito de Deus, até eu voltar para a rota novamente. Então esse teu filho que está desviado, né? Essa situação que está acontecendo com você, ora a Deus para que ele volte para a rota. Deus, não foi para isso que o Senhor chamou, para eu gerei. Essa situação está esquisita, não está nos seus planos. Então a gente precisa buscar. Então o povo de Israel, eles iam passando pelas cidades. E Deus falava assim, ó, queima todas as cidades em que os medianitas habitavam, todos os seus acampamentos. Pegam todos os despojos de todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. Trouxeram Moisés ao sacerdote, Eleazar, e a congregação dos filhos de Israel. Moisés, o sacerdote, todos os chefes da congregação saíram para receber a galera que veio da luta lá dos medianitas. Foram receber eles, né? Eles estavam chegando no arraial novamente. Moisés se indignou e falou assim, não acredito no que eu estou vendo. Porque a ordem era para acabar com todo mundo. Com todo mundo. Preste atenção. Aqui que é o problema. Moisés se indignou com os oficiais dos exércitos, capitães dos milhares e capitães de centenas, que vinham do campo da batalha. Moisés lhe disse, por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, olha aí, olha aqui, ó, o conselho de Balaão. Eis que estas, tá lá no Números 31, versículo 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor no caso de Peor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todas as do sexo masculino. Matem todas as mulheres que já tiveram relação sexual com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixa viver para vocês. Porque, gente, mais uma vez eu falo aqui sobre a promiscuidade, sobre o pecado. Contamina. Quando você tem uma relação com alguém, ó, você torna-se uma só carne com ela. Então elas estavam contaminadas pelo aquele pecado que Deus abominou. Olha quanta coisa a gente precisa pensar. Aí você se envolve com um, contamina. Se envolve com o outro, contamina. E traz contaminação para dentro do arraial, para dentro da igreja, para dentro da casa. Forte, né? Então ele falou, deixa só as meninas que não tiveram relação ainda. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial. Todos que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto, deve se purificar no 3º dia e no 7º dia purifique também a si mesmo. Então aqui tem todo um ritual de purificação, né? É o tempo. Muita lição que a gente pode tirar aqui, gente. Depois vem aqui, ó, a divisão do despojo. Moisés disse, faça contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, como com a ajuda do sacerdote. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais. Uma para os soldados que saíram à guerra e a outra para toda a congregação dos homens dos exércitos que saíram a esta guerra. Cobre um tributo para o Senhor de cada 500 cabeças, uma tanto dos homens como dos bois. Então, o que ele está falando aqui sobre divisão do despojo? São as bênçãos, gente, que a gente recebe. Deus, ele nos concede vitórias em cima de vitórias. O que nós temos oferecido para Deus?
né? Nosso tempo. A gente nem tá nem aí, não vai nem na presença de Deus oferecer nada, agradecer nada, né? Então, o despojo simboliza, essa divisão do despojo simboliza sermos gratos com aquelas pessoas que também participaram conosco da vitória, aquelas pessoas que foram bênção na nossa vida. Então, tudo isso fala sobre isso, sabe? Oferta voluntária dos capitães. Depois, aqui na 32, ele fala sobre as tribos que ficaram a leste do Rio Jordão. Então, do 31 até o 36, esses últimos capítulos de Números, ele trazem o quê? O avanço da jornada no deserto. Lembra que Deus falou que todos os homens de 21 anos, todos os homens e mulheres de 21 anos, de 20 anos para cima, morreriam no deserto. Então, cada situação que ele se envolve, morre uma quantidade de gente. E outras vão nascendo. Então, quem que entrou na Terra Prometida? Todos os filhos daquelas pessoas de 20 anos para baixo. De 20 anos para baixo. E somente a galera de 20 anos para baixo, seus filhos, né, netos, bisnetos, que entraram. E com exceção de Caleb e Josué, que honraram o Senhor diante do povo quando vieram de espiar a terra. Então tem muita gente que não está podendo entrar nas terras prometidas de Deus. E ela precisa reparar o seu altar. Reparar o seu passado. Por que eu não estou podendo ver, né, a minha terra prometida? Por que eu não estou podendo acessar a cura, acessar os bens que Deus tem para mim, as prosperidades? Ah, porque é a vontade de Deus. Gente, é muito simples falar que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que você seja próspero. Entendeu? Então, assim, eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de muitas outras coisas. Dinheiro também é consequências, tá? Mas eu estou falando de várias coisas. Saúde no relacionamento, né? Prosperidade no casamento. Prosperidade na relação com os filhos, né? Na vida dos filhos. No seu ministério. Então, estou falando disso. Tá? Saúde, emprego. Tô falando de riqueza. Então, Moisés não pôde entrar por causa de algo lá atrás que aconteceu, né? A gente já falou aqui. Então, trazem avanço, esses últimos capítulos de Número trazem o avanço da jornada no deserto, como instrução para a batalha, partilha das terras, estabelecimento de regras essenciais para a vida em Canaã. Deus está estabelecendo como que eles iam se comportar lá. O foco está na obediência, justiça e preparação para viver como um povo separado para Deus. Então, qual é o foco de Deus para nós? Quando Ele nos dá uma ordem, quando tem uma ordem bíblica para a gente cumprir. Primeiro, é obediência. Deus está vendo quanto que a gente é obediente à sua lei. Depois, a justiça. E depois, a preparação. Você está preparado para viver como um povo separado por Deus nessa terra? Entendeu? Então, o capítulo 1, o capítulo 31, fala da vingança de Deus sobre os medianitas. Deus trouxe a vingança sobre eles, tá? Fala da divisão dos despojos. No capítulo 32, a tribo de Ruben e Gades e a meia tribo de Manassés, essas tribos, eles pedem para se estabelecer no leste do Jordão. Eles fizeram um acordo com Josué, né, com Moisés, que queria ficar antes de atravessar o Jordão. Eles não queriam ficar lá dentro de Canaã. Mas Moisés falou: vocês podem ficar, mas vai ter que fazer um acordo com a gente. Que vocês ajudem a tribo dos seus irmãos, né, a conquistar a terra. Depois vocês voltam. Então teve uma dessas tribos que ficaram antes. Isso aqui traz muitas coisas, né? Nós podemos até não estar envolvido, né, com a guerra em si, mas nós precisamos ser coparticipantes, ajudar na batalha. Irmãs, vamos entrar em intercessão e oração? Vamos entrar em intercessão e oração. Ah, não, irmão, não quero nem me envolver com isso. Não, eu não faço parte da intercessão. Não, eu não faço parte desse grupo. Ei, você é um só corpo. Se você tá... Tinha muito isso, né?
em algumas igrejas que a gente chegava. O grupo tal vai fazer uma festa. Preste atenção. Deixa eu olhar aqui para vocês. O grupo tal vai fazer uma festa. Ah, não é meu departamento? Tô nem aí. Não vai na festa, não colabora, não chega junto, nem ora, nem intercede, faz nada. E não vai no dia. Aí só ia aquele grupo lá que tava fazendo sozinha a festa, ou seja, para vencer a batalha sozinha no dia. Já viram isso por aí? É isso que Moisés falou para eles, ó. Mas eu quero que vocês ajudem a tribo dos seus irmãos, né, a ganharem a terra, depois vocês voltam. Então, gente, quando a gente pensar sobre comunhão, união, é isso. Ainda que você não esteja envolvida naquele departamento, envolvida naquela missão, irmão, o que eu posso fazer? Vou orar, o que eu posso contribuir aí? Não, fica cada um na sua, não é meu departamento. É isso aqui. Aí, perdem batalha. E quando perde batalha, não é só o departamento XY que perdeu, é toda a igreja, fica assim, ó. Ao passo que se todo mundo se reunisse, e eu posso falar isso com propriedade, quem conviveu comigo sabe, todos os departamentos, eu e meu esposo se envolvia. Estávamos ali, chamávamos a igreja, e o pessoal vinha. Até departamento infantil, estava eu lá na festa, estava eu lá me caracterizando, botando a roupinha das crianças, e pulando, e dançando, e cantando junto. Porque é um só propósito, um só Deus, um só Senhor, tá? Então, o Rubens pediu isso, Moisés falou, só nessa condição que vocês vão poder. Quando formos entrar no Egito, quando formos entrar em Canaã, vocês entram também. Ganha a batalha e depois vocês voltam para sua terra. Então, pense sobre isso, gente, tá? A obra de Deus são nossos irmãos. Vem para os cultos, dá a presença, fortalece ali, faz presente nesse lugar também, junto com as outras equipes, tá? No capítulo 33, é o acampamento desde o Egito. Moisés documenta as 42 etapas da jornada, desde a saída do Egito até as beiras de Moabe, destacando a fidelidade de Deus. Então Deus instrui agora eles, né? Deus ordena que Israel expulse completamente os habitantes de Canaã e destrua seus ídolos para que evite contaminação espiritual. Então aqui dentro do versículo 33 são essas as caminhadas dos filhos de Israel. Ele vai aqui mostrando, né, toda a caminhada deles. Deus manda expulsar os moradores de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão, gente, era o símbolo do batismo, né? O símbolo da travessia para chegar na terra prometida. Então, quando vocês passarem o Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra, destruindo todas as pedras com figura, todas as imagens fundidas. Então, quando a gente faz mapeamento espiritual, quem estava comigo aqui ontem na mentoria, a gente falou sobre isso. Nós oramos. Vamos destruir toda a herança que porventura seu pai e sua mãe herdou e você trouxe também. Vamos destruir, porque a gente está indo... O foco da mentoria, o que é? Você entrar na terra prometida. A terra prometida é aqui, ó, a sua alma. A gente tem que destruir os ídolos que estão aqui. Aleluia? Tem ídolos dentro do nosso coração. Às vezes é o dinheiro, às vezes é um pai, às vezes é um marido, às vezes é um filho que é o ídolo, às vezes é um emprego, às vezes é um cargo na igreja que é o seu ídolo. E a gente vai ali, ó, trabalhando, destruindo os ídolos. Quem está comigo aqui, entendeu isso? Então, ó, Deus falou, expulsa todo mundo de lá. Fica ninguém. Então a gente vai mapeando e a gente vai falando, ó, vai saindo. Gente, compartilha essa live, tá? Quando vocês puderem, entra no YouTube, compartilha. Você que tá aí, ó, comenta, se inscreva e deixa o seu comentário.
Isso aqui é pão, gente. Isso aqui é um divisor de águas na vida das pessoas. Se você não tiver fé para entender isso, você vai continuar na sua mesmice. E tá tudo bem, a gente não tá falando de salvação, a gente tá falando de vida abundante. Tá? Então, Deus manda remover os ídolos do nosso coração. Qual tem sido o teu ídolo? Amém, ó. Destrui todas as pedras com figuras, todas as imagens fundidas. Deve também derrubar todos os santuários dos lugares altos. Tome posse da terra e morem nela. Porque eu lhe dei esta terra para que vocês tomem posse. Vocês herdarão a terra por sorteio, segundo a sua família. A tribo mais numerosa dei uma herança maior. A tribo pequena dei uma herança menor. Deus é justo com todo mundo. O tempo todo eu vejo assim Deus desenhando, né, as coisas e sendo justo com as pessoas, né? Porém, ele fala aqui, ó. Porém, presta atenção aí, você que está passando por processo de libertação. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinho nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. Se você não tirar esse ídolo do seu coração, isso vai ser a sua tormenta. É isso que Deus está falando. Meu Deus, eu idolatro tanto a minha mãe, sem perceber, né? Ela é tudo para mim. Ou meu pai, não faço nada se ele falar, que ele falar isso. Então Deus está falando com você. Meu emprego, né? Aquele emprego eu não posso perder. Aquele relacionamento, não consigo largar. Então, cuidado com a idolatria. Ele fala que ele vai ser o seu tormento, o seu espinho nos olhos. Tá? E farei com vocês o que pensei fazer com eles. Olha que coisa forte. Aí vai pro 34. 34. As fronteiras da terra. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, esta será a terra que lhe cair em herança, a terra de Canaã, segundo as suas fronteiras. Então a região sul irá desde o deserto. Agora, o que está acontecendo aqui no 34? Deus define os limites da terra. Prometida a quem, gente? Quando ele mandou Abraão: sai de sua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Assim será a sua descendência. E ele falou que a sua terra, a sua descendência ocuparão toda a terra. Então Deus agora está definindo os limites da terra prometida e aponta os líderes que ajudarão na distribuição das tribos, né? Então isso mostra pra gente que a promessa feita a Abraão, que era a seus descendentes, seria dar toda a terra de Canaã, toda a terra de Canaã. Mas até agora não havia sido dito sobre as fronteiras de Canaã. Então Deus agora começa a falar sobre a fronteira sul, a fronteira oeste, a fronteira norte, a fronteira leste, ou seja, né, norte, sul, leste, oeste. Deus agora faz as divisões. Então cada tribo, Deus estabeleceu um local que ia ficar estratégico. Então isso mostra pra gente, eu falei aqui já pra vocês, quem tá me acompanhando, que eu vejo, né, as igrejas, as denominações como tribos. Cada tribo tem um ministério. Já pararam para pensar sobre isso? Então tem igrejas que tem um ministério de libertação forte ali, né? Deus deu esse chamado àquele pastor, àquela liderança, aquele ministério, né? Tem ministérios que tem a pegada forte no evangelismo. Tem ministério que já tem uma pegada forte em missões. Já pararam para pensar sobre isso? Então, o que você, quando você for olhar para a igreja, você precisa entender assim, esse lugar, né? O que eu posso, né, contribuir aqui dentro com o meu chamado?
porque Deus tem chamados específicos. Então ele começou a distribuir, ó, fronteira do leste, marca as fronteiras de Arã, Enã e até Sefã. As fronteiras desse será desde Sefã até Riba. Então dá os limites, ó. Então Moisés fala assim, ó, essas terras que vocês herdarão por sorteio, a qual o Senhor mandou dar as 9 tribos e meia. Porque a tribo dos filhos dos Reubenitas, segundo a casa de seus pais, é a tribo dos filhos de Gadita. Então ele vai, ó, detalhando. Aí os homens que devem repartir a terra, o Senhor disse a Moisés, são esses os homens, os nomes dos homens que repartirão a terra para você por herança. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun. Escolha ainda um chefe de cada tribo para repartir a terra entre herança. São estes os nomes dos homens, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, da tribo dos filhos de Simeão, Samuel. Então, cada filho de Jacó recebeu um clã, um legado. Tinha suas famílias e tinha suas terras e tinha posição da onde ia ficar. Isso fala muita coisa para nós, né? Isso fala muita coisa para nós. Fala de estratégia, fala de local que Deus quer que você esteja. Fala de posicionamento. Organização. Você está dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Então ele foi, ó, dando, tá? Então isso traz muita lição para nós. Vamos pro 35. Hoje nós terminamos números. 35 fala das cidades levíticas e de refúgio. Muito interessante isso aqui, né? Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que, da herança de sua posse, deem cidades aos levitas. Então, assim, cada um ia pegar uma cidade sua, né? Cada responsável, cada líder ia dar uma parte das suas cidades para os levitas. Porque os levitas, eles não ganharam terra, porque eles iam cuidar do templo, das coisas do Senhor. Então, para que eles possam morar. E também campos de pastagem ao redor da cidade. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a altura. Então, Deus estabeleceu tudo. Vocês vão dar para eles. Tá? E agora Deus estabelece aqui uma coisa muito interessante, que são as cidades de refúgio. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolha para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Isso aqui a gente pode fazer um paralelo, né, hoje, as cadeias, né, as prisões que a gente conhece. Então, Deus estabeleceu até uma terra, né, que tivesse um lugar para a pessoa que cometesse crime involuntariamente. O que é isso? O que é isso? Sem intenção de matar. Porque quando a pessoa matava, a sentença era matar ele também, tá? Então, por exemplo, cometer um crime involuntário. Então, tinha um local, acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Nessa cidade, o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Então, as pessoas ficam aprisionadas. Então, por exemplo, muitas pessoas são presas hoje até que o juiz possa julgar a causa dele, para ver qual vai ser a sentença, né? Então, olha da onde muita coisa da nossa justiça hoje é tirada da Bíblia, tá? O direito, quem estuda direito, né? Quem estuda as leis, muitas delas são baseadas pela Bíblia. Então, existiam cidades de refúgio, para aquela pessoa ficar ali até que o vingador, né? Para ele fugir do vingador que queria matar ele, e para que ele fosse apresentado à congregação para o julgamento. Então, essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 dessas cidades devem ficar... Aí ele vai estipulando onde elas ficariam, né? Agora, execução do homicida.
Mas se alguém ferir uma pessoa, aí aqui a gente fala muito aqui sobre derramamento de sangue, né? Que é pessoas que cometem homicídio hoje. Estou falando da parte espiritual. Tem a parte da lei, que vai apurar o caso dessa pessoa, mas digamos que você aconteceu isso na sua geração, na sua família, e você tem consciência disso. Existe uma consequência que vai de geração em geração por causa daquele sangue derramado. Então, olha só. Mas, se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de ferro, ou seja, ela teve intenção, e essa pessoa morrer, é homicida. Então, ó, quem também faz aquilo que a gente fala, né? Tirar a criancinha lá do ventre. Não vou falar a palavra porque eles acabam bloqueando aqui. Então, quem feriu a pessoa com instrumento de ferro e essa pessoa morrer é homicida. O homicida será morto. Ponto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou seja, teve intenção, pegou o ferro para matar. Teve intenção, pegou a pedra para matar. Tá? É homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte e essa pessoa morrer, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Gente, quem é o vingador do sangue hoje, espiritualmente falando? Fala aí pra mim. Quem é o vingador do sangue? Aí aquela geração fez lá um monte de besteira, ou você fez. Fala pra mim quem é o vingador do sangue. Pra me ver se vocês estão ligados aí. O vingador do sangue. Ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, o vingador do sangue. Quando nós não confessamos, escondemos. Isso aí, Cris. O diabo, nosso inimigo, inimigo de Deus. Ele sabe o que a gente fez. Então ele fica explorando através. Você não morre hoje fisicamente. Algumas pessoas até morrem. Mas explora a nossa vida, nossas finanças, os nossos progressos, né? Tudo que a gente tenta fazer não vai para frente. Né? A gente conquista, daqui a pouco acontece um acidente assim, inesperado e vai o dinheiro todo embora. É o vingador do sangue. Satanás, isso aí. Tá? Então hoje nós temos a graça, a misericórdia do Senhor que perdoa os nossos pecados. Mas precisamos confessar. Não é automático. Você precisa abrir tua boca e falar: errei, pequei contra o Senhor. Fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Tá? Se alguém empurrar uma pessoa com ódio, olha aqui, ó. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou má intenção, lançar contra ela alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão e essa pessoa vir a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto. É homicida, o vingador do sangue. Ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Então, gente, era sangue olho por olho, dente por dente. Era na hora. Então não pensa assim que hoje nós estamos assim, né? Ficou lá escondido, ninguém viu. Deus tudo vê. Né? Deus tudo vê. Então quando você joga alguma coisa em alguém, na hora da ira, na hora da raiva, cuidado com isso também. Deus tudo vê. Privilégio oferecido pela cidade de refúgio. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção, não teve intenção, não foi com intenção de matar, né? Ou sem vê-la, deixa cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal. Então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo esta lei, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à cidade de refúgio.
onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Gente, tem toda uma referência muito importante aqui. Todo aquele que matar uma pessoa será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Então, a gente está falando de derramamento de sangue, de morte, tá? Tinha um lugar de refúgio. Tem o tempo de Deus tratar a gente, né, com os nossos pecados. E o vingador do sangue, ele fica explorando, tá? Então, traz para o seio do Senhor com arrependimento, para que tira da mão desse vingador, né, essa cobrança na sua vida e nas gerações. As consequências, tá? O pecado Deus já perdoou, você tá salvo, você vai pro céu. Mas se você tá vendo coisas assim, absurdas acontecendo, coisas assim, inexplicáveis acontecendo, e você já tá no Senhor, e você não entende por que isso fica acontecendo, investiga, tá? O casamento das herdeiras e termina aqui. Também ainda no 35, a gente já vai finalizar, todo aquele... assim não profanem a terra. 35, 33. Assim não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Quem é a terra, gente? Aqui, ó. Nosso corpo é tido como uma terra prometida, onde tem uma alma, que a gente vai conquistar ela, tá? A alma, ela tá lá dentro. Ela tá lá dentro das muralhas, lá de Jericó. Ela tá atrás da muralha, né? Ainda tem a muralha para derrubar. Então a alma tá lá, a gente está conquistando. Então nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Aí eu quero te chamar a atenção aqui para o sangue que derramou, que foi de Cristo. Olha que ele diz assim: assim não profana a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela foi derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Então só expia a terra. O que é expiação? É perdão. É obter o perdão, o favor de Deus. Nesse tempo, só ia ser expiada a terra com o sangue daquela pessoa que derramou. Sangue por sangue. Tá? Portanto, não contamine a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Não contaminem a terra. Então, gente, o pecado estava alastrado na terra. Era muita coisa. E Deus olhou do céu e viu que não havia um justo sequer que pudesse. Então, eu quero falar para você que está ouvindo isso aqui. Só teve um sangue que foi derramado, que expiou toda a terra. Toda a terra, toda a terra. A que a gente vive é do passado e a que há de vir. Todas as pessoas que virão. Esse sangue já foi derramado, já perdoou o pecado até de quem vai nascer. É o sangue de Jesus. Ele foi o Cordeiro Imaculado. Ele foi o sangue que foi derramado na cruz do Calvário para poder expiar o meu pecado e o seu pecado. Então não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro santo que possa expiar a tua terra, que é o sangue de Jesus. O que você precisa fazer? Reconhecer esse sacrifício espiritual que foi feito e receber Jesus no seu coração e falar: eu quero, a partir de hoje, só vou adorar Ele, nem mais nenhum outro Deus. E a partir daí, com essa garantia, você entra no mundo espiritual e o vingador do sangue vai ver que você tem uma marca. Tem a marca. Tem a marca. Tem a marca. Tem a marca. Aleluia! Ele tem a marca. Ele tem a marca da promessa. O sangue derramado do Cordeiro de Deus. E aí, com essa marca, com essa autorização, você entra e vai lá e fala assim: eu reivindico agora a saúde. Eu confesso o meu pecado. Eu confesso aquilo que eu fiz. É isso que a gente faz dentro da mentoria. É isso que a gente faz dentro do aconselhamento. Eu reivindico agora porque eu tenho uma marca.
Eu tenho a marca da promessa que Ele me deu. Entendeu? Ninguém vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me deu. Glória a Deus. Agora, você está em Cristo Jesus. Você pode reivindicar através de Cristo. Porém, se você pecou, tem cidades de refúgio. Vai em busca. Se você hoje tem Cristo Jesus que te justifica. Filhinhos, se você pecar, nós temos um advogado. Advogado fiel. Gente, vem cada louvor. Advogado fiel, o meu Senhor é pra mim. Advogado fiel. Entende isso? Então hoje você não precisa ter medo. Você só precisa abrir tua boca e confessar e deixar o pecado. E o advogado que espiou a terra, que derramou o sangue por você, porque era sangue por sangue. Entendeu agora por que Cristo teve que morrer? Porque era sangue por sangue. Quem matou morria. A terra só ia ser espiada quando derramasse o sangue daquela pessoa que matou. Senão, toda a congregação sofria com praga, sofria com as gerações de gerações sofrendo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor continue prosperando. Amanhã a gente entra em Deuteronômio capítulo 1. Vamos que vamos. 22º dia da nossa jornada. Gente, deixa eu dar mais um recadinho aqui para você. Não deixe de participar do nosso segundo encontro de mulheres intercessoras, tá? Vai ser assim, sobrenatural. Eu quero abraçar vocês, quero cantar com vocês, quero liberar uma palavra profética para que vocês possam aí caminhar, né, nesse propósito com Deus. De intercessão, de oração. Vem, mas você precisa deixar o seu nome, tá? Muitas pessoas deixam para a última hora. Não seja as 5, como é que se fala? As 5 virgens que deixa para a última hora, tá, gente? Vamos logo encher essa lamparina. Deixa lá o teu nome e decida isso logo, porque senão não vai poder entrar. Tá? Eu tenho um número estabelecido, mesmo que eu possa encher, mas eu estabeleço um número para que eu possa dar atenção, para que a gente possa ter um momento ali confortável com todas vocês, tá? Deus abençoe. Isso aí, Jaqueline, você foi redimida pelo sangue de Jesus. Declare isso sobre a sua casa. Eu tenho o sangue, a marca da promessa na minha vida. Então agora é só você reivindicar os seus direitos, tá? Abandona o pecado e olha para frente. Pai, te agradecemos por essa palavra, Senhor. Obrigado pelo sangue derramado na cruz. O sangue que nos redimiu, que nos purificou. Pai, que foi, Senhor, que nos comprou de todo pecado, Senhor, de toda geração. Ensina-nos, Senhor, a obedecer a Tua palavra. Ensina-nos a andar na verdade. Ensina-nos, Pai, a agradar, Senhor, a Ti. Para que possamos viver as Suas promessas na terra, Pai. Para que a nossa descendência também viva as Suas promessas. Desperta o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te agradeço. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.